Estamos de volta com o Band Entrevista, hoje conversando com Rodrigo Sabatini, que é presidente do Instituto Lixo Zero Brasil. Rodrigo, antes da gente falar sobre essa questão econômica, do quanto que a gente gasta, né, para manter, por exemplo, o aterro sanitário, queria que você explicasse um pouco o que é o Instituto Lixo Zero. O Instituto Lixo Zero é uma organização sem fins lucrativos que tem como objetivo disseminar o conceito de lixo zero no Brasil. O conceito de lixo zero, ele não está só referente ao resíduo, isso é parte de todo o guarda-chuva. Na verdade, ele começa lá no estilo de vida, que hoje é muito forte. Então, tem muitas pessoas hoje que têm como objetivo gerar muito pouco lixo. Tem algumas pessoas até que geram só um potinho por ano. Tem famílias que geram 1 quilo por mês. Que é uma onda minimalista, uma onda de menos é mais. E que você tem uma responsabilidade maior com o planeta, com o consumo. Então, vai desde o estilo de vida até ações de educação, de conscientização. O brechó, na verdade, é uma parte do lixo zero, que ele vem muito da redução. As lojas de empréstimo, elas têm muito a ver com a redução, que a gente não precisa comprar. Tem a reciclagem, tem a compostagem, que é transformar todas as nossas cascas em adubo novamente. Depois vem as políticas públicas, vem os projetos. Então, tem todo um guarda-chuva que envolve o conceito de lixo zero. Então, hoje, nossa atuação do Instituto, ela está em levar para a sociedade, de forma ampla, nosso trabalho começa com os universitários, porque para a gente mudar o mundo, a gente precisa de novos profissionais, a gente precisa de pessoas preocupadas não em remediar um problema, mas sim em prevenir o problema, até ao poder público. E é por isso que a gente está em Brasília nesse momento. E qual é o contato de vocês com o poder público? Por exemplo, vocês têm contato com o Ministério do Meio Ambiente, outros ministérios? Há essa parceria? Existe uma boa vontade, não existe muitas parcerias formatadas hoje. O Instituto está mais na base, então nós temos uma grande atuação hoje em 16 estados, mais de 30 cidades, mobilizando coletivos, ou nas universidades de jovens, ou movimentos sociais. Então nós temos atuação nas favelas do Rio, onde a gente tem lá movimentos de lixo zero. Nós temos nas capitais, nós temos movimentos políticos, temos movimentos de makers ou fazedores. A ação do Instituto ela é bem disseminada. É um trabalho de formiguinha, você diria? Eu acho que é um trabalho de formiguinha, mas está em colônia agora, porque está vindo de bastante formiga ao mesmo tempo. Eu acho que a gente começou em 2009. Estamos para fazer 10 anos. Eu acho que nos últimos anos, nos últimos 2, 3 anos, a consciência aumentou muito. Acho até por causa dos problemas econômicos que as cidades vivem, então o lixo virou um tema, até os problemas globais, como a poluição de plástico nos oceanos, o envolvimento da ONU disso, a própria mídia, o quanto ela tem colaborado para difundir os problemas, infelizmente, mas a gente precisa ter a consciência disso. E nós temos diversas ações sendo feitas no mundo todo para tentar ou conscientizar ou remediar esse problema. Esse é um trabalho que você vê o reflexo a médio e longo prazo? Eu vejo ele, como é um trabalho de conscientização, ele é a médio e longo prazo. Porém, ele é muito consistente. Uma vez que você... Consolidado, né? Ele vai se consolidando a cada momento. Então, à medida que você consegue conscientizar uma pessoa, você não consegue voltar atrás. Essa pessoa não consegue voltar atrás. Então, não é uma moda, é uma coisa que interioriza. Talvez você não vá ser tão radical em algum momento, quer dizer, porque tem pessoas que o lixo zero mesmo. O que seria ser radical? Cita pra gente o Tem gente que não usa nada do plástico, não compra com embalagem. Então, essa pessoa, ela vai ter que ir à loja sem embalagem, vai levar a sua embalagem. Pessoas que não usam, que carregam consigo seus talheres, seus copos. Então, não é uma questão de... Eles são o extremo, não é radical, é extremo. Mas você não precisa de tudo isso. Se você recusar o canudinho,
Já faz diferença. Faz uma grande diferença. Olha isso, tá vendo? Se você tomar num copo de vidro em vez de num copo de plástico... Ou você, por exemplo, no ambiente do seu trabalho, você ter o seu copo, né? Ter você o seu copo, ter sua caneca. Claro, todas essas coisas. Quer dizer, são coisas, Rodrigo, que a gente não para pensar, mas que fazem muita diferença. Por exemplo, o negócio do canudinho, eu confesso que eu nunca tinha pensado, mas que realmente fazem diferença. Faz muita diferença e hoje o canudinho é um grande vilão. Tem um monte de campanhas no mundo contra o canudinho. Porque ele é um grande poluidor dos oceanos, né? O que mais que a gente pode colocar assim como os grandes vilões nessa nova cultura que a gente quer formar? Nós temos, então, quando a gente está falando de resíduos, eu estava falando dos recicláveis e dos compostáveis. Mais ou menos 40% dos nossos resíduos são recicláveis. 40% dos nossos resíduos também são compostáveis. Sobramos aí 10 a 20% que a gente chama de rejeito, que são os grandes problemas. O que seria? Então, nós temos fralda descartável, nós temos absorvente, nós temos tudo que é emporcalhado, cápsula de café, que é uma coisa muito difícil. Todos esses plastiquinhos que a gente usa toda hora para mexer, xícara e tal, que dificilmente você vai ter como separá-lo no final. Né? Então, essas coisinhas que são que nos ajudam no dia a dia, mas que, na verdade, é uma conveniência desnecessária. Desnecessária, é verdade. Que a gente pode substituir de outra forma e evitar aquele gasto. Eu não uso mais canudinho a partir de hoje. Pô, obrigado, é uma grande colaboração. Nós temos as sacolas descartáveis, as sacolas de supermercado. E aquela sacola de plástico que a gente pega no supermercado? Não sei se é essa que você vai falar. Aquela também, que a gente coloca, inclusive, o lixo dentro dela. Então, nós temos no Brasil, essa sacola é responsável por um grande problema. Porque primeiro, as sacolas são de baixa qualidade, porque elas são doadas na maioria das cidades brasileiras. Então, normalmente, as pessoas até, se for usar uma garrafa de 2 litros... Tem que colocar 2 sacolas. Tem que botar 2 sacolas, por causa do medo de... E ela é usada pela população para acomodar lixo, os seus resíduos, para encaminhar. Porém, na hora que você bota ali, ninguém sabe o que tem dentro. Pois é. E daí não tem como o catador separar que é o responsável. É ou ele não sabe se ele está botando uma mão numa meleca ou não. Não é nem digno encaminhar dessa forma para ele, já que ele é um trabalhador. Sim. Então, essa sacola, na verdade, é uma conveniência muito... nem sei qual o tamanho da conveniência, que é para quem compra no supermercado, porque eu não uso ela e ela não me faz falta também. E ela é um grande prejuízo para a sociedade. Então, essa pequena centavo que você economiza pegando do supermercado para embalar teu lixo, que você podia comprar uma embalagem específica para isso, que pudesse promover a separação, esse pequeno centavo ele custa muito caro para a sociedade inteira. Nossa Senhora, estou impactada aqui com essa entrevista. Agora a gente vai fazer mais um breve intervalo, volta daqui a pouco. Não sai daí, eu espero você.